Eu sempre achei que por trás desta reação ao lulismo estava o governo norte-americano. E estou cada vez mais convencido. A gente vive hoje uma escalada, que parece ser uma escalada de ataques às universidades, né? O mais recente foi o ataque lá, a condição coercitiva do reitor, da vice-reitora e de dirigentes acadêmicos, professores da Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos ver como o senhor avalia essa situação, em que cenário se insere esse tipo de ação da polícia e do judiciário? Muita certeza sobre o que está por trás disso, mas tenho a impressão de que essa violência contra as universidades públicas é uma estratégia política, que as universidades públicas, em geral, não aceitaram a orientação, ou melhor, as inverdades que o governo Temer tem divulgado. E a minha impressão é que é mais por aí do que pelo aspecto de economia. É claro que eles estão deixando as universidades públicas a pão e água, mas se elas apoiassem a política do governo, elas receberiam tudo o que desejariam para fazer. Agora, o que me impressiona muito é a situação geral do país. Vocês devem saber isso melhor do que eu. A minha impressão é que é uma espécie de desalento geral que significa uma falta de forças. É como se a sociedade brasileira estivesse deprimida. Então, como toda depressão, ela leva ao descanso contínuo e o desinteresse permanente. E é isso que me preocupa. Eu sempre achei que por trás desta reação ao lulismo estava o governo norte-americano. E estou cada vez mais convencido. Embora, como diriam os adeptos do juiz Moro, eu não tenho provas, mas tenho convicção. Mas o senhor vê evidências dessa ação? O que lhe leva a acreditar nisso? O que me leva a acreditar nisso é um conjunto de circunstâncias que, somadas, dão um quadro favorável a essa interpretação. Por exemplo, em 2007, segundo eu soube, o Brasil já tinha descoberto a camada do pré-sal. E a descoberta da camada do pré-sal foi devida única e exclusivamente aos técnicos da Petrobras. Pois bem, em 2007 aconteceu como diria o francês, um fait divers, que não repercutiu muito na imprensa, mas foi significativo. Computadores da Petrobras foram furtados. E esses computadores tinham todos os dados técnicos referentes ao pré-sal. Pois bem,
a partir daí ficou evidente, acho eu, para os ladrões não poderiam ser borra-botas, tinha que ser gente muito desenvolvida, né? É que o pré-sal era fundamental para a chamada economia do Ocidente e que o Brasil era considerado inexperiente para tratar disso e o pré-sal daria ao Brasil uma força econômica que alguns países do Ocidente, notadamente os Estados Unidos, não aceitariam. Então, se nós ligarmos isto à famosa Operação Miqueias, que esteve na origem da Lava Jato, a coisa ainda se torna mais clara. Por quê? Porque a Operação Lava Jato teve uma localização, aquilo que os juristas chamam de competência, ou seja, qual foi o juízo considerado legítimo para processar essas ações. Foi uma vara da Justiça Federal de Curitiba. Ora, que eu saiba, a não ser que eu me engane redondamente, a Petrobras não tem sede em Curitiba. E a partir daí, então, por força das regras processuais, todos os processos com ligação direta ou indireta a aquelas irregularidades ou crimes cometidos no âmbito da Petrobras passaram a ser examinadas pelo juiz Sérgio Moro. Então, a origem de Curitiba, por que Curitiba? Ninguém sabe explicar. Uhum. Pois bem, o juiz Sérgio Moro é uma figura respeitável, eu não tenho nenhum elemento para acusá-lo, mas ele é, evidentemente, uma pessoa de toda a confiança do governo norte-americano. Tanto isso é verdade que ele foi premiado por instituições de meios de comunicação de massa dos Estados Unidos 2 ou 3 vezes. O único brasileiro que recebeu prêmios dessa ordem. Ele é, sem dúvida, um juiz competente, mas não tem o porte necessário para ser considerado um herói, não apenas nacional, mas um herói mundial. Por outro lado, uma figura de membro do Ministério Público muito ativa, que é o Dallagnol, também está ligado aos Estados Unidos. Ele fez a sua pós-graduação numa universidade norte-americana. Então, se nós ligarmos tudo isso e mais uma capacidade de operacionalizar um plano tão bem como esta Operação Lava Jato, a gente chega, com perdão do desprezo, a gente chega à conclusão de que não pode ser brasileiro, né? Isso aqui só pode ter sido organizado por uma grande potência e, mais provavelmente, pelos Estados Unidos. Eu acho que esta interpretação tem a seu favor o fato de que os norte-americanos tiveram uma vantagem extraordinária com a Operação Lava Jato. Em primeiro lugar, eles ficaram com esta riqueza
inexpugnável e uma riqueza fora do comum, que é a camada do pré-sal. Foi a maior descoberta de riqueza mineral praticamente de todos os tempos. E é sabido que no governo Lula, por sugestão da Petrobras, a Petrobras se tornou parceira obrigatória na exploração do petróleo dessa camada. E, coincidentemente, em 2015, se não me engano, o senador José Serra propôs no Congresso Nacional que fosse modificada essa forma de exploração do petróleo e que a Petrobras não ficasse com esse privilégio, segundo eles. Ora, o senador José Serra, como até a própria, como é que se chama mesmo, a velhinha de Taubaté, né? Sabe? Ele é pró-americano. E, inclusive, já houve alguns processos na justiça em que se constatou essa ligação dele com os norte-americanos. E, além disso, o benefício recebido pelos Estados Unidos, em particular, mas também por outras grandes empresas multinacionais que não têm sede nos Estados Unidos, diz respeito à privatização da Eletrobras. Ora, essa privatização da Eletrobras é absurda se nós observarmos que nos Estados Unidos a exploração desta infraestrutura de energia é toda controlada pelo Estado. E, ao que eu saiba, os Estados Unidos não são um país de grande intervenção estatal na economia. Porque o controle da energia é o controle da economia, é o controle do futuro do país. O controle da água, é tudo que tem. Além disso, como foi revelado pela internet, agora é muito difícil esconder qualquer coisa que não apareça na internet, o senhor presidente da República é homem de confiança dos Estados Unidos, e especificamente da CIA. Ele tem dado informações constantemente à CIA. Então, tudo isso me leva a esta conclusão de que realmente o que nós estamos sofrendo é uma desnacionalização da política e da economia. E a reação a isso, inesperadamente, pelo menos para mim, foi pífia por parte das chamadas forças da esquerda. A meu ver, esse enfraquecimento dos partidos da esquerda e das forças sindicais no Brasil também é produto de uma interferência norte-americana. O senhor está acabando de lançar esse livro aqui, que trata desse assunto, a oligarquia brasileira, uma visão histórica, e o senhor fala de dois outros pontos que mostram a interferência ou sugerem essa interferência norte-americana direta. O desmonte das grandes empreiteiras, também fruto desse mesmo processo, e o enfraquecimento dos BRICS, com o alinhamento dos Estados Unidos. Você pode comentar um pouquinho sobre essa questão do... O senhor estava falando do desmonte? A questão das grandes empreiteiras é muito recente na economia brasileira e mundial. O Brasil nunca teve grandes empresas
e que trabalhavam fora do Brasil. Mas a partir do final do século passado, grandes empreiteiras como a Odebrecht e várias outras começaram a participar de concorrências públicas na América Central e na África. E isso coincidiu, num determinado momento, coincidiu com a mudança de política externa do Brasil em favor da África, de apoio à África. Para os Estados Unidos isso era inaceitável. E, portanto, era preciso, de alguma maneira, pôr um paradeiro a isso. Esse paradeiro foi mais ou menos semelhante àquele que foi tentado e realizado pelos norte-americanos contra o senhor Getúlio Dornelles Vargas. Quer dizer, dá para comparar a situação de hoje com o que aconteceu em 54? Sem dúvida. Por quê? Porque o Getúlio foi, no momento em que ele surgiu, a figura de político mais popular do Brasil. Nós podemos ser contra Getúlio, como todo bom paulista, eu deveria ser contra o Getúlio. Bom, nós somos gaúchos, não somos a favor. Mas o fato é que o apoio popular de Getúlio foi absolutamente original. Isso nunca existiu na história brasileira. E os americanos perceberam que para derrotar o Getúlio, como também para desmoralizar a política de apoio aos países africanos e de atuação na América Central, era preciso apresentar fatos que, se não comprovassem, pelo menos dessem a impressão de que tudo não passava de uma grande safadeza por parte das empreiteiras. Ou seja, elas estavam recebendo muito dinheiro por fora. O que é verdade. Ninguém pode negar isso. Agora, não é a primeira vez, não foi a primeira vez que grandes empresas brasileiras receberam dinheiro fora dos orçamentos. Por que só agora, em relação a estas empresas que passaram a concorrer com os norte-americanos, isso foi levantado? Por que razão foi feita essa campanha de desonestidade, de acusações de tráfico de influência, de lavagem de dinheiro, em relação a essas grandes empreiteiras? É que, voltando ao caso de Getúlio, verificou-se que a única maneira de desprestigiar o varguismo era acusá-lo de ladroeira. O povo pobre acabava aceitando isso. E muitos diziam até, como eu me lembro, no tempo do Adhemar, rouba mais fácil. Mas agora a coisa talvez fosse diferente. De modo que toda essa Operação Lava Jato e toda essa campanha para desmoralizar grandes empresas nacionais tem um verniz político. De desmonte. De desmonte, pelo menos de brutal enfraquecimento junto à opinião pública.
Eu acho que isso tudo contribuiu muito para que se iniciasse a campanha contra o Lula. A questão do Lula é também muito complexa, por quê? Porque depois de 3 candidaturas fracassadas à presidência da República, o Lula resolveu seguir os conselhos de 2 personalidades muito conhecidas, o José Dirceu e o Antônio Palocci. E ambos disseram a ele: você precisa fazer uma conciliação. Não, nada. É a minha... A bengala. Bengala. Você precisa fazer uma conciliação com as grandes empreiteiras. E, sobretudo, uma conciliação, um acordo com as grandes empresas financeiras. O Brasil, a partir do fim do século passado, ele entrou naquele movimento de financeirização do capitalismo. E hoje, as grandes empresas brasileiras são todas financeiras. Então, disseram ao Lula: se você não fizer esse acordo com as grandes financeiras, você não vai conseguir governar, se é que você vai ser eleito. E o que fez ele? Ele colocou no Banco Central uma figura muito conhecida, né, das grandes empresas financeiras, o Sr. Henrique Meirelles. E ficou 8 anos no Banco Central. E do Banco Central, ele controlou todas as finanças privadas e públicas deste país. É claro que as grandes empresas financeiras ganharam muito com isso. E graças a esses ganhos financeiros, elas se puseram de paz com o Lula. Mas não foi só isso, não. Eu posso dizer porque eu tenho uma experiência pessoal. Terminado o regime militar, e o regime militar terminou, a meu ver, por grande pressão dos americanos, não só no Brasil, mas em todos os países da América Latina, era preciso que se fizesse um acordo com os militares. E esse acordo com os militares tinha como ponto básico a não punição dos criminosos do regime militar. E eu soube por alguém do PT, que tinha muito acesso ao Palácio do Planalto, e quando o Lula tomou posse, em 2003, ele foi procurado por representantes das Forças Armadas, que lhe disseram o seguinte: vamos fazer um acordo, presidente. Nós não vamos pressionar o seu governo, com uma condição: nenhum oficial das Forças Armadas será preso, condenado por crimes cometidos durante o regime de exceção. O Lula, mais que depressa, aceitou, né? Não podia deixar de aceitar. E a confirmação disso deu-se em 2008, né? Quando foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal A lei da anistia. A ação proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio daquele advogado que vocês conhecem, né? Porque eu era do Conselho Federal na época, e que teve
no dia do começo do julgamento da primeira sessão, ou melhor, na véspera, à noite, isso me foi dito por um ministro do Supremo, no dia que começou o julgamento, um ministro do Supremo que foi meu colega na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Naquele momento em que todos os homens se encontram, ou seja, no momento de frequentar o banheiro, ele me chamou de lado e disse: comparado, eu preciso lhe dizer uma coisa. Ah, pois não. Ontem à noite, nós todos quem? Todos os ministros do Supremo fomos jantar com o presidente Lula. Eu empalideci, né? Estava lá presente o Nelson Jobim. E eles nos disseram, não uma, mas várias vezes, que nós tínhamos que julgar improcedente essa ação. Pois bem, é claro que eu, na época, já estava chegando à senilidade, e a senilidade dá uma certa experiência. Eu não fiquei alarmado com isso. Eu disse: este fato não poderá ser escondido. Mais cedo ou mais tarde, isso vai ser publicado. Aliás, no fim daquele ano, mas exatamente no mês de novembro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou por unanimidade o Estado brasileiro por atrocidades cometidas durante o regime militar. E fixou 8 pontos que deveriam ser observados pelo governo brasileiro. Como vocês imaginam, nenhum dos 8 pontos foi observado. Por que a Corte não protestou? Ela protestou um ano depois, ela reconheceu que o Brasil não havia cumprido o acordo, etc, etc. Pois bem, então, o que nós temos? O Lula foi pressionado, de um lado, pelas grandes empresas financeiras e, do outro lado, pelas Forças Armadas. Alguém pode resistir a isso no Brasil? Acontece que, apesar disso, ele teve uma popularidade crescente. E esse foi o aspecto que mais irritou o lado de lá. Por quê? Porque a popularidade do Lula significava necessariamente o quê? Era preciso impedir o necessário processo democrático. As eleições, se elas forem livres, não vai ser o Luciano Huck ou o Dória que vai ganhar, né? O senhor acha que a gente vai ter eleições livres? Não sei. A meu ver, se continuar a situação como está, o Lula certamente vai ser condenado em segunda instância para impedir... Certamente, isso não tem dúvida. Isso não há a menor dúvida. Mas o que tornou a situação para a oligarquia muito complicada é que eles estão brigando entre si para saber quem deve ser o candidato à presidência da República. Que, passado todo esse processo do golpe, as forças golpistas não conseguiram... Não conseguiram. Por que isso? Porque os candidatos, nenhum candidato da oligarquia tem o mínimo de carisma, né, para poder enfrentar uma eleição nacional. E eleição majoritária, ou seja, para a presidência da República. E a situação ficou, então,
nesse pé. O que vai acontecer? Eu tenho certeza absoluta. Aliás, eu tenho certeza de que o Tribunal Federal da Quarta Região, com sede em Porto Alegre, vai, obviamente, condenar o Lula na apelação, né? O Lula apelou da sentença do juiz Moro. O presidente do tribunal, contra dispositivo expresso do Estatuto da Magistratura, elogiou a sentença condenatória e disse que ela era irrepreensível. Muito bem. Obviamente, o Conselho Nacional de Justiça não tomou conhecimento dessa ofensa à lei da magistratura. Então, o que se estava esperando? Estava esperando simplesmente chegar o momento oportuno para consolidar a condenação do Lula. Agora, consolidar a condenação do Lula implicava o quê? Na imediata apresentação de um candidato à presidência da República. Porque senão ficaria evidente que o que se fez foi impedir a eleição. Eu não sei como é que isso vai evoluir. Eu não tenho capacidade política para prever o futuro. Mas há coisas que são óbvias, né? Uma coisa que me parece óbvia na economia é que o Brasil não sairá dessa situação de economia fraca, com baixa produção. Isto por duas razões. Em primeiro lugar, que nós entramos na fase que talvez seja a fase final do regime capitalista, que é do capitalismo financeiro. Fase final? Como assim? O capitalismo financeiro, ao contrário do capitalismo industrial, ele não é fundado na produção. Ele é fundado no lucro. Mas o lucro nada tem a ver com a produção. É um lucro especulativo. Ora, isso não pode avançar indefinidamente. Chega um momento, como em 2008, nos Estados Unidos, em que há uma queda, né? Em segundo lugar, o fato de que o Estado brasileiro, por determinação, a meu ver, sem dúvida, dos norte-americanos e seus parceiros caboclos do Brasil, ele resolveu enfraquecer o Estado. O Estado brasileiro não era economicamente capaz de dirigir toda a economia, né? Mas ele tinha instrumentos muito importantes para a direção da economia, quando mais não seja na infraestrutura de energia, como petróleo e eletricidade. Isso passou para mãos estrangeiras. Então, esses dois fatores, a meu ver, se indicam uma derrota grave da economia brasileira. Eu não sou economista, mas tenho receio de que nós tenhamos a maior dificuldade para sair disso. O senhor falou da sua certeza da condenação do Lula em segunda instância, e falando aí toda essa Lava Jato. Como jurista, o senhor acredita que essas investigações, julgamentos estão acontecendo
de acordo com as regras, não obedecendo ao chamado... eu não tenho acompanhado em detalhes os processos contra os líderes do PT, especialmente o Lula. Mas o que eu sei, pela análise ainda que superficial, é que as condenações não têm um fundamento muito forte. Por exemplo, nessa questão do triplex, a condenação se baseia numa presunção. Não existe nenhum documento oficial que comprove que o triplex pertence ou pertenceu ao Lula e à dona Marisa. Mas existem falatórios, existem declarações desse ou daquele, etc. Isto, se não fosse o ambiente político, jamais seria razão suficiente para a condenação. E, mais do que isso, o que está acontecendo atualmente é a procura da impunidade do presidente da República e dos seus companheiros, alguns dirão de quadrilha, mas eu não chego a tal ponto, né? De seus companheiros, em levantar, fazer funcionar normalmente os processos criminais. E isso, evidentemente, é uma demonstração de que a Operação Lava Jato e todos os seus complementos foram criados simplesmente para tirar o PT, especialmente o Lula, da jogada política. Hoje nós vivemos um Estado de Direito, um Estado de exceção. Como é que o senhor define do ponto de vista institucional? As instituições estão funcionando? Que Brasil que nós estamos vivendo hoje, desse ponto de vista? O que está acontecendo é algo não é algo constante na política brasileira. Nós temos sempre dois ordenamentos jurídicos. Um ordenamento oficial, que em geral é equiparável aos melhores do mundo e que é demonstrado para o estrangeiro. Como disse o general, o Marechal Floriano, é para inglês ver, agora se dirá para americano ver. Ou seja, ele não é aplicado totalmente. E há um ordenamento não oficial que é aquele ditado pelos interesses da oligarquia. E este é sempre aplicado em contradição com o ordenamento oficial quando há esse choque. Isso não é de hoje. Isso vem desde o... É o que o senhor mostra aqui. É o que o senhor mostra no livro aqui. Aliás, ali cita essa frase para inglês ver, né? Então, a meu ver, não há nenhuma novidade no que está acontecendo. O que me espanta é que a grande maioria do judiciário aceita essa duplicidade de ordenamentos, pelo menos quando os juízes têm um mínimo de inteligência. Mas por quê? Como é que o senhor avalia o judiciário hoje? É a tradição brasileira. Eu andei estudando recentemente a tradição judicial brasileira. O judiciário no Brasil sempre foi corrupto. E isso não era dito, obviamente, pelos brasileiros, mas foi dito, sem exceção, por todos os viajantes estrangeiros.
O senhor cita, aliás, o Saint-Hilaire, não é isso? Falando... Acho que está aqui. Cita o Saint-Hilaire falando no Viagens pela província do Rio de Janeiro e Minas Gerais, em que ele diz: em um país no qual uma longa escravidão fez, por assim dizer, da corrupção uma espécie de hábito, os magistrados, libertos de qualquer vigilância, podem impunemente ceder às tentações. Quer dizer, então aí tem duas coisas: a não vigilância sobre a justiça. No Brasil colônia, né? Os capitães gerais eram despóticos. Eles tinham todo o poder nas mãos e não havia nenhuma forma de controlar esse poder. Para se ter uma ideia disso, é preciso saber que até o século XVIII havia uma só viagem oficial de Portugal ao Brasil e vice-versa, por ano. É claro que Sua Majestade em Lisboa tinha muita dificuldade, né, para saber o que estava acontecendo. Tanto mais que, repito, os governadores gerais, as autoridades locais, gozavam de poder total e, portanto, diziam o que queriam à metrópole lusitana. Nós não podemos afastar esse costume. Isso não é hábito pessoal, é aquilo que em direito se chama costume, ou seja, uma prática social generalizada. E esse costume é de tal ordem que, por exemplo, no que se refere à corrupção, ele tem uma continuidade ininterrupta. Por quê? Porque desde o início da colonização fez-se a ligação entre os enviados oficiais de Portugal e os primeiros empresários brasileiros. No começo, a economia brasileira era só como é que se diz? De captação, né? Mercantilista, só Extrativismo. De pau-brasil, que era importante, mas não exigia nenhum trabalho agrícola. O Brasil começou no fim do século XVI, ele transplantou para o Brasil a técnica de refinamento da cana-de-açúcar. E isso foi um resultado extraordinário para a época. No século XVII, final do século XVII, o açúcar brasileiro era a principal commodity internacional. Pois bem, esses dois grupos, administradores, ou seja, capitães gerais, militares, grandes funcionários civis e empresários, estavam estreitamente unidos. Não havia apenas aquilo que Marx chamava de burguesia. Isso era a realidade europeia. Também não havia apenas aquilo que Max Weber assinalou como sendo típico do capitalismo do final do século XIX, ou seja, a burocracia capitalista. As duas coisas estavam intimamente ligadas. Os grandes burocratas casavam-se com as filhas dos grandes fazendeiros, dos grandes senhores de engenho. E vários burocratas resolviam, eles próprios, contrariamente a toda a tradição jurídica, ser também
fazendeiros e senhores de engenho. Coisa que se reproduz hoje, não? Pois bem, isto era considerado normal. Em que sentido? No sentido de que o dinheiro público era considerado um patrimônio próprio desta sociedade de grandes agentes estatais e grandes empresários. Eles não tinham propriamente consciência da desonestidade. Para eles, é eles que tratavam com esse dinheiro, portanto, esse dinheiro servia para tudo, servia para as coisas necessárias em matéria de saúde e educação, mas também servia para eles aumentarem a sua fortuna. Isso era o costume. E é por isso que esses viajantes estrangeiros ficavam escandalizados, mas os grandes brasileiros de alto nível, sobretudo ministros de Sua Majestade o Imperador, consideravam isso normal, afinal das contas, é todo um velho costume, né? Acontece que a Operação Lava Jato, como eu disse antes, ela veio entrar nesse campo e atacar esse velho costume. E, a meu ver, isso foi necessário para desmoralizar os petistas e os governantes ligados ao petismo. Mas, afinal das contas, teve um lado negativo para eles, americanos e seus asséculos brasileiros. É que ficou evidente que, afinal das contas, isso aqui não começou ontem, com o Lula. Vem de séculos. E o que acontece? Toda organização social é fundada em dois pilares. Em primeiro lugar, a relação de poder. Poder pode ser legítimo ou ilegítimo, brutal ou normal. Poder é indispensável. E, em segundo lugar, a mentalidade coletiva, ou seja, os valores coletivos. Eu prefiro isso ou aquilo, o povo prefere isso ou aquilo, nós damos muito mais importância a isto do que aquilo. Ora, a mentalidade coletiva não se muda em uma geração. É preciso um planejamento de várias gerações e uma educação coletiva. E o Brasil nunca deu importância à educação. Professor, hoje se está falando muito da questão dessas medidas e da possibilidade de um referendo revogatório. O próprio Lula falou que essas medidas todas, desde a reforma trabalhista, as próprias regras da Petrobras, enfim, tudo que está sendo, todo o desmonte que está sendo feito, poderia passar por um referendo revogatório num eventual governo Lula, depois que esse governo cair. O senhor acha viável isso? É possível pensar nisso? Isso é o que se deve fazer para tentar refazer o país depois dessa avalanche destrutiva que está rolando? Eleonora, não se esqueça daquilo que me parece óbvio. Nós sempre tivemos dois ordenamentos jurídicos. Certo. O referendo e o plebiscito é do ordenamento oficial, mostrado ao estrangeiro. A mesma coisa, iniciativa popular legislativa. Eu andei verificando isso pessoalmente lá em Brasília. O referendo e o plebiscito, em primeiro lugar, o referendo e plebiscito, no artigo 49, inciso 15 da Constituição, é da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar referendo e convocar plebiscito. Portanto, isso não é uma
Uma prerrogativa da presidência. Uma demonstração da soberania popular. Pois o Congresso pode simplesmente dizer não autorizo, não convoco. E ele está cumprindo a Constituição. Mas, por outro lado, existe aí o lado, digamos assim, não oficial para a realização de plebiscito e referendo, é preciso que haja um número mínimo de assinaturas, número global, e também em 5 estados, com 3/10 em cada um desses estados. E eu fui indagar lá em Congresso Nacional como é que eles verificavam ou verificariam a realização disso, né? Aí eles dizem, nós temos aqui 2 funcionárias que se encarregam disso. 2 funcionárias? Sim, porque é preciso ver assinatura por assinatura. Eu disse, tá bom, muito obrigado. Ou seja, Quer dizer, não tem, por aí o senhor acha que não vai ter, não vai ser viável? de jeito nenhum. De jeito nenhum. A não ser que o próprio Lula denuncie isso. E se ele denunciar, ele vai ficar no governo? Quer dizer, o Lula mesmo numa eleição que ele arrase aí em termos de votos, não teria força para refazer, não teria direito, não teria... Ele vai se contentar com a grande popularidade dele. Ele considera que isso é o suficiente. Graças a essa popularidade, ele pode eleger governadores, senadores, deputados, pode influenciar, embora muito menos do que ele pensa, o judiciário, etc. Mas ele não tem praticamente poder para realizar referendo e plebiscito, a não ser que seja para consolidar o regime oligárquico. Aí sim. De que saída o senhor vê para o país buscar retomar ou construir um desenvolvimento soberano? Aí realmente eu devo confessar que não tenho saída. Durante anos, eu estou com 81 anos. Até mais ou menos os 75, 76 anos, eu tinha esperança nesse país. Confesso que agora não tenho mais. É claro que a história é sempre feita de imprevistos. E é possível que surja um imprevisto qualquer, a morte súbita de alguém, ou um acontecimento extraordinário. Mas, dentro dos cânones constitucionais, eu não vejo saída. Agora, se o senhor não vê saída, por que o senhor continua trabalhando? Por que o senhor continua escrevendo tão vigorosamente como o senhor? Eu acho que tenho o dever de denunciar. A denúncia é importante. Se não produzir efeitos imediatos, ela acaba produzindo efeitos futuramente. E ela serve de exemplo. Eu disse que a mentalidade coletiva só se muda através de uma educação pública, e educação pública organizada durante gerações. Mas essa educação pública organizada durante gerações, ela é também estimulada pela denúncia. Porque se o crime coletivo ficar evidente para a população, os oligarcas não poderão escondê-lo. Eles vão tentar levar a coisa ao máximo que puderem, sem cair no abismo. Mas, agora, o que eu não sei é quando isso vai se dar. E também, devido à minha juventude atual, eu não espero ter a felicidade de ver isso acontecer. Mas eu acho, e nesse ponto sigo os conselhos
de uma grande amiga minha, que é a Maria Vitória Benevides, eu acho que a gente não pode nunca demonstrar ao povo a sua desconfiança e o seu desânimo. Isso pode ficar dentro do nosso coração, mas não pode sair para fora. A dona Sá, que também está nessa faixa, ele fez um discurso muito longo no lançamento aí da Frente Parlamentar pela Soberania Nacional, aqui em São Paulo. Ele levantou e falou: o que eu tenho a dizer é o seguinte: resistir, resistir, resistir. É possível resistir? O que acontece é justamente isso, é que a pessoa humana e as sociedades, elas são formadas durante o período inicial da sua existência. Quem estuda a história do Brasil, não nos manuais escolares, mas naquilo que importa, vai verificar que o passado brasileiro é muito negativo. Ele é feito de dominação, de desprezo total pelos negros e pelos índios e pelos pobres. E por uma certa aparência de honestidade, de cultura, de bom comportamento das mal chamadas elites. Agora, isso está dentro da nossa cabeça, de qualquer um de nós. O preconceito racial está dentro da cabeça de todos os brasileiros, até mesmo dos negros. E o que a gente tem que fazer é justamente tentar pôr isso para fora. E uma das maneiras de pôr isso para fora é denunciar. Antigamente a gente ainda acreditava, por exemplo, nessas instituições que não são, que são, digamos assim, de ordem espiritual, a Igreja Católica. Nós estamos avançando para uma época em que a fé religiosa está se extinguindo em todas as partes do mundo, salvo naqueles países em que a fé religiosa é uma formação militar, como, por exemplo, os muçulmanos. Aí eles não têm propriamente fé religiosa, eles têm disciplina militar. Aí vai. Mas obviamente nós não podemos optar por isso. Meus caros, eu vou ter que me retirar. Eu agradeço a vocês. Professor, muito obrigada. Está tão pessimista assim? Deixa uma palavra de otimismo, então, no final, para a gente. Que apesar de toda essa situação, por exemplo, um operário foi eleito, um operário nordestino, analfabeto, foi eleito, fez seus assessores. Foi mais ou menos bom. Por que ele foi eleito e pôde governar com apoio popular durante 8 anos? É porque ele fez o seu acordo com a oligarquia. Mas quando ele saiu, a sucessora dele não estava longe de ter a mesma habilidade e não tinha nenhum carisma. Então, aproveitou-se dessa ocasião o estrangeiro que vocês conhecem e também a oligarquia para voltar. Como eu digo aí nesse livro, o Lula foi um intruso no regime democrático, no regime oligárquico. É verdade. Ele foi um intruso. Quando eles puderam, eles tocaram o Lula para fora. Então, o senhor não acredita que ele possa voltar? Não vai ser permitido? Não acredito. E o que mais me impressiona é que ele sabe disso. Mas ele, de fato, ele tem essa qualidade de caráter que eu não havia
imaginado. Ele tem perseverança.